Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o clássico Fla-Flu. Sem ter um lateral esquerdo de ofício, o Flamengo deveria mudar a sua formação? Nossas escalações e palpites. Bem-vinda, Mariana. E aí, qual a sua expectativa para o clássico Fla-Flu depois do Flamengo ter perdido para o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro? Bom, pra mim a expectativa é que seja como todos os Fla-Flus são nos últimos anos. Um jogo dificílimo, um jogo onde uma bola, um gol vai decidir o confronto. Eu acho que Flamengo e Fluminense, que na última rodada perderam, vão entrar nesse jogo pressionados, precisando da vitória ambos. Acho que o Flamengo, por exemplo, perdeu um jogador muito importante que foi o Bruno Henrique para essa partida. O mesmo vale para o Fluminense. O Fluminense provavelmente não terá o Aras contra o Flamengo, já que o Aras está deixando o Fluminense. Então, assim, podemos ver que teremos um jogo tudo muito complicado. Eu acho que o Flamengo precisa dar uma resposta depois do duelo contra o Santos, onde o Flamengo jogou muito mal. Então, a minha expectativa é que seja um jogo dificílimo e que o Flamengo, obviamente, vai ter que demonstrar se ele realmente quer disputar título do Campeonato Brasileiro e ser campeão no final da temporada. Se o Flamengo realmente quer ser campeão, ele vai precisar vencer o Fluminense. Porque, se a gente for ver, até aqui neste Campeonato Brasileiro, nos clássicos, o Flamengo só empatou com o Vasco, empatou com o Botafogo. E, bom, o grande teste nos clássicos, com certeza, até aqui na temporada é o Fluminense, que vem fazendo uma campanha, ao menos na minha opinião, melhor. Então, dentre os times carioca, com exceção, obviamente, é o Flamengo. Então, eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo. Pois é, a minha expectativa para esse clássico é um jogo difícil e equilibrado, como tem sido nos últimos anos. Eu vejo que é uma partida que o Flamengo vai ter que voltar a conseguir jogar o seu melhor futebol para conseguir vencer o Fluminense, porque se fazer a partida que fez contra o Santos, provavelmente o Flamengo não vai vencer, ou um lance de bola parada, essas coisas, um erro, uma jogada individual que vai decidir o clássico. Mas assim, o Flamengo precisa voltar a jogar um bom futebol que estava jogando, que jogou na Copa do Mundo de Clubes, que estava jogando antes da competição. Vamos ver, fez um jogo mediano contra o São Paulo, contra o Santos fez um jogo muito ruim. Agora o Flamengo vai jogar esse terceiro jogo seguido. Então são 3 jogos em mais ou menos uma semana, basicamente. Então assim, o time do Flamengo tende a estar mais cansado do que quando jogou, por exemplo, contra o São Paulo. Porém, o Fluminense teve um dia a menos de descanso. Então eu espero que o Flamengo seja melhor e consiga vencer esse clássico, porque como a Mariana já mesmo mencionou, o Flamengo já jogou 2 clássicos no Campeonato Carioca e não venceu nenhum, e o Flamengo necessita demais da vitória contra o Fluminense. Sem ter um lateral esquerdo de ofício, o Flamengo deveria mudar de formação? Bom, eu até poderia dizer aqui que o Flamengo poderia mudar de formação e ir para uma linha de 3 zagueiros. Só que para mim tem um outro problema. O Flamengo não tem um jogador, um lateral esquerdo que possa atuar por aquele lado. E mesmo os jogadores que sejam canhotos, que poderiam atuar por ali, para mim não tem as características necessárias para aquela posição. Eu acho que o Plata seria o que chegaria mais perto disso. E eu não sei se o Felipe Luiz o tiraria da posição que ele está atualmente. Então, assim, é difícil dizer se o Flamengo deveria ou não trocar de formação. Mas, assim, em princípio eu não trocaria. Eu acho que o Flamengo do Felipe Luiz vai ter que sobressair, vai ter que arrumar um jeito para poder fazer com que o time consiga desempenhar em alto nível e não ficar desequilibrado, porque está claro que o Flamengo está desequilibrado por falta de um lateral esquerdo de ofício e por não ter um jogador canhoto para poder atuar naquela posição. Se o Varela seguir como titular, mais uma vez o Flamengo vai estar um pouco torto, mas infelizmente não tem muito o que fazer. Bom, na minha opinião é algo a se pensar, visto que o Flamengo hoje não tem um lateral esquerdo de ofício. O Ayrton Lucas e o Alexandre estão machucados e o Vina tá voltando de uma grave lesão no joelho. Então assim, tá já em forma, mas não deve estar pronto ainda para jogar 90 minutos. Tanto que nem tem entrado tanto nos finais das partidas. Então assim, acho que é para se pensar, sim, do Flamengo mudar a formação. E aí quem jogaria ali pelo lado esquerdo como ala esquerdo poderia ser o Gonzalo Plata, poderia ser o Luiz Araújo. Não sei se tirar o Luiz Araújo da sua melhor posição, que é a ponta direita, é o ideal, mas é para se pensar sim, porque o Varela teve muitas dificuldades no jogo contra o Santos e o Flamengo com isso teve, obviamente, dificuldade para sair jogando. Então assim, para mim é algo a se pensar. Ainda não mudaria a formação, mas pode ser possível se o Flamengo não melhorar.
as suas atuações comparado à atuação contra o Santos, e se o Varela demonstrar a mesma dificuldade que teve contra o Santos, aí, na minha opinião, o Flamengo tem sim que pensar... o Felipe Luiz tem sim que pensar em mudar a formação do Flamengo. Nossas escalações. Bom, a minha escalação para o Fla-Flu seria Rossi no gol, na lateral direita Wesley, na lateral esquerda Léo Pereira, como dupla de zagueiros Léo Ortiz e Danilo, no meio de campo Alan e Jorginho, e como camisa 10 de Arrascaeta, na ponta direita Luiz Araújo, na ponta esquerda Gonzalo Plata e como centroavante o Wallace Ian. Por que eu formaria essa equipe? Começando para o sistema defensivo. Bom, o Flamengo não tem um lateral esquerdo, então não tem muito para onde correr. Ou você coloca o Varela lá, ou você coloca um zagueiro canhoto por aquele lado. E o único zagueiro canhoto que o Flamengo tem, que é mais experiente, que está mais acostumado a jogar por ali, é o Léo Pereira. Então eu começaria com o Léo Pereira na lateral esquerda, ainda não mudaria a formação, tentaria nesse confronto contra o Fluminense fazer essa mudança, colocar um zagueiro na lateral esquerda e aí sim ver como é que o time conseguiria atuar. Se fosse mal aí, na próxima rodada eu pensaria em mudar de formação, mas por enquanto seria o Léo Pereira pela lateral esquerda e o Danilo e o Léo Ortiz como dupla de zaga. No meio de campo, manteria novamente Alan e Jorginho, porque o Alan tá jogando muito bem e porque o Jorginho hoje é o titular, sem dúvida, do meio de campo. Na ponta esquerda, por que eu escolhi o Gonzalo Plata na ponta esquerda? Porque o Flamengo nessa rodada não tem o Bruno Henrique. E eu não vou colocar Michael e Everton Cebolinha de jeito nenhum no time titular do Flamengo. Não tem como eu colocar nenhum dos dois de titular num jogo tão importante como será deste final de semana. Então vai Gonzalo Plata por lá mesmo, apesar de não ser a posição preferencial do atacante. Já como centroavante, dá uma oportunidade para o Wallace Ian. Já que o Flamengo não foi ao mercado buscar jogadores antes de jogos decisivos do Campeonato Brasileiro, é hora de dar oportunidade para o Wallace Ian. Se tem alguém que está no banco de reservas, que realmente vem demonstrando toda vez que entra, que realmente quer entrar no time titular do Flamengo, esse alguém é o Wallace Ian. Então eu começaria com o Wallace Ian de centroavante, seria um bom teste para o garoto. Bom, a minha escalação para o clássico Fla-Flu seria: no gol Rossi, na lateral direita Wesley, a dupla de zaga seria Léo Ortiz e Danilo, na lateral esquerda Léo Pereira. A dupla de volante seria Jorginho e Alan, de camisa 10 de Arrascaeta, de ponta direita Luiz Araújo, de ponta esquerda Gonzalo Plata e de centroavante o Wallace Ian. Colocaria o Léo Pereira de lateral esquerdo porque o Flamengo na última partida contra o Santos teve dificuldades para sair jogando, e o Varela também teve muita dificuldade para receber a bola e colocar a bola na linha de fundo. Ele teve dificuldades, e aí o que acontece? O Flamengo não conseguiu, ficou meio que torto em campo, e aí era meio esperado que nem sempre o Varela conseguisse jogar bem ali na lateral esquerda, embora ele tenha jogado na maioria das vezes bem, só que não jogou bem na última partida. Então eu colocaria o Léo Pereira na lateral esquerda, e concordo com a Mariana que se não der certo aí o Felipe Luiz tem sim que pensar em modificar a formação, e aí pensar em colocar um atacante ali para jogar de ala pela esquerda, um canhoto. E aí o que acontece? Mais à frente eu acho que o Ala merece demais seguir no time titular, jogou muito bem contra o Santos, e então minha dupla seria Jorginho e Ala ali no meio de campo. Mais à frente não tem muita o que pensar, eu acho que tem que ser Gonzalo Plata de ponta esquerda mesmo, porque o Everton Cebolinha não está jogando bem e não merece começar de titular. Quem merece começar de titular é o Wallace Ian, pois o Wallace Ian tem demonstrado muita qualidade, tem marcado gols quando entra no decorrer das partidas, e ele merece jogar bem mais tempo do que vem jogando, e acho que essa é uma ótima oportunidade, visto que o Bruno Henrique está suspenso para esse jogo. Então o Wallace Ian tem sim que começar de titular e de centroavante. Luiz Araújo na ponta direita, porque ali é a melhor posição do Luiz Araújo, e ele é um jogador muito importante para o Flamengo hoje. É um jogador que marca gols, é um jogador que dá assistência, e na minha opinião não é o ideal tirar um dos seus melhores jogadores do momento da sua melhor posição. Palpites? Bom, o meu palpite para Flamengo e Fluminense é 0-0, porque eu acho que tanto Flamengo quanto Fluminense perderam jogadores importantes no setor ofensivo. Eu tenho a sensação de que o sistema defensivo de ambas as equipes vai acabar sobressaindo ao ataque. Eu quero ser bem otimista, e quem sabe o Flamengo sim agora ganhar o primeiro clássico no Campeonato Brasileiro.
Diferente da Mariana, meu palpite é 1-0 Flamengo. O Flamengo vem bem defensivamente no Campeonato Brasileiro, então acho que é possível passar esse jogo sem sofrer gol, ainda mais que o John Arias não deve jogar. Acho que o Flamengo tem sim condições de marcar um gol e vencer essa partida por 1-0. Esse é o meu palpite. Flamengo 1, Fluminense 0, mas vamos lá. É isso, gente. Até a próxima.